Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez aqui em Porções do Evangelho. Há alguns dias atrás nós publicamos 4 vídeos falando acerca dos 4 primeiros mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre o 5º mandamento. O 5º mandamento pode ser encontrado em Êxodo capítulo 20, no versículo 12. E diz assim o texto com a precisão da leitura que eu vou fazer. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, este é o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. E a gente vai pensar um pouco acerca disso, queremos falar um pouco a respeito dos aspectos que compõem este versículo, este mandamento 5º, que tantas vezes tem sido desprezado no meio da igreja. E, obviamente, se é desprezado no meio da igreja de Cristo Jesus, imagina em nossa sociedade. Primeira coisa que eu quero observar junto com você, meu irmão, minha irmã, é que quando a gente olha para os 4 primeiros mandamentos, amar a Deus, ter Deus como seu único Senhor, tudo isso está composto no primeiro mandamento. Depois, quando se fala acerca de não construir imagens, não construir nada que possa representar de forma física, material, o Deus Supremo, o Deus do céu, e já falamos disso anteriormente, porque essa manifestação visível caberia exclusivamente à pessoa de Cristo. Quando falamos acerca da necessidade de não usar o nome de Deus em vão, outro mandamento, o 3º mandamento. E quando falamos acerca de guardar, a necessidade de guardar o sábado, o 4º mandamento, vemos todos esses mandamentos, os 4 primeiros, propondo um olhar, uma percepção de uma relação direta com Deus. Observar Deus como supremo, não construir imagens para adorá-lo, não usar o seu nome em vão, separar um dia de descanso e de adoração a esse Deus. Todos os mandamentos, todas as ordenanças que apontam para a relação direta do homem com Deus. Então, os 4 mandamentos têm essa particularidade. A partir do 5º mandamento, nós vamos ver como isso se espraia, se prolonga para as relações humanas. Mas eu quero que você observe que o primeiro mandamento que vai ser apresentado, que é o 5º, ele começa exatamente apontando para a relação familiar. Filho, olha, honra teu pai e tua mãe. Poderia apresentar um outro mandamento, mas não por um acaso começa apontando para a família, para as relações familiares. Dentro do próprio Antigo Testamento, a gente vai ver a ratificação dessa informação. Em Efésios 5, Paulo vai falar disso, da relação do pai com o filho, do filho com o pai, como também ele vai falar da relação do marido e da mulher, do Senhor com o seu servo. Mas, especificamente, quando a gente se depara e gasta um tempo para observar o decálogo, ou seja, a reunião dos 10 mandamentos de Deus, vemos que o 5º mandamento e o primeiro das ordenanças que indicam a relação humana, ela está pautada, baseada na família, na relação de filhos com pais. Eu quero dar uma paradinha aqui e pensar e analisar com você. Isso não é por um acaso. Isso tem a ver com a própria comunicação de Deus continuamente desde o Éden, que ratifica a importância da família. Aí é da casa que se constitui toda a cultura, todo o conhecimento acerca de Deus, todo o padrão moral que é comunicado por Deus ao homem, ele é propagado, ele é difundido por meio da casa, ou não. Ou também se estabelece cultura que acaba fugindo dos parâmetros estabelecidos, propostos, comunicados pelo próprio Deus. A gente muitas vezes deixa de considerar isso. Que a família é, na verdade, o epicentro de toda a sociedade. Quando deparamos com uma sociedade violenta, como deparamos com uma sociedade imoral, quando deparamos com uma sociedade
corrupta, como deparamos com uma sociedade desonesta, podemos compreender que isso, de uma forma muito direta, está associado à casa, à relação familiar, à relação de pais e filhos. Então não é por um acaso que Deus vai apresentar isto como elemento fundamental, primário, daquilo que ele quer comunicar a partir do decálogo, a partir dos 10 mandamentos. Então, quinto mandamento, o primeiro mandamento, que vai comunicar a relação humana, ele vai dizer a pais e filhos, vai comunicar aos filhos para que atentem. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero observar junto com vocês. É que essa comunicação, ela apresenta uma valorização da família. Ela apresenta uma valorização da família como aquela que é propagadora da verdade, da vontade de Deus. Não só propagadora da verdade e da vontade de Deus, mas propagadora do conhecimento acerca desse Deus. É exatamente o afastamento do homem a partir da casa, da presença desse Deus, é que a família vai se corrompendo, as famílias vão se corrompendo e posteriormente a sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, para o final do capítulo 4 de Gênesis, vemos que a partir de 7, novamente se voltou a adorar a Deus. Mas quando a gente segue para o capítulo 5 e chega então no capítulo 6, vemos que posteriormente toda a sociedade, toda aquela comunidade, todos aqueles povos estavam corrompidos. E a gente vai olhar e perceber que somente a casa de Noé foi preservada. Somente a casa de Noé conhecia e se relacionava com esse Deus. Daí a gente observa a importância da família como propagadora da verdade ou das verdades desse Deus, mas também é propagadora do conhecimento, da relação desse Deus. A gente pode observar também Moisés. Moisés, quando está diante da sarça ardente, já com 80 anos, Deus se revela a ele, não apresentando a princípio o seu nome, os seus atributos. Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o Deus da casa de Abraão, o Deus da casa de Isaque, o Deus da casa de Jacó. Desculpe-me o sinal aqui, o som, deixa eu desligar aqui esse volume do meu computador que acabou interferindo e fazendo um barulho indevido. Bom, e o que a gente pode perceber também é que Moisés, apesar de ter sido criado no palácio egípcio, ele não tem nenhuma dificuldade de identificar quem era esse Deus que falava com ele em meio à sarça que ardia. Por quê? Porque, por certo, no meio da sua casa, no meio dos seus familiares, no meio do seu povo, o próprio Moisés identificou a palavra desse Deus. O próprio Moisés teve acesso, conhecimento acerca dos mandamentos desse Deus, mas também acerca do próprio Deus que comunicava as suas verdades e os seus mandamentos. Então, quando Deus fala a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés não tem nenhuma dúvida de quem está falando com ele, né? Ele, de fato, identifica quem é esse Deus. Ele não pergunta: mas quem é você? Ele reconhece, ele sabe. Embora posteriormente, no diálogo com Deus, ele pergunte qual o nome ele dirá diante do faraó, diante do governo egípcio, mas ele sabia com quem ele estava falando. Então esse é o primeiro aspecto. O quinto mandamento, ele pode ser entendido primariamente como uma palavra de Deus de valorização da casa, de valorização da família. E daí por diante a gente vai perceber outros aspectos. Eu quero observar um segundo aspecto que eu vou destrinchar em pelo menos 2 aspectos que estão internos ou internalizados nesse segundo aspecto, que é o valor ou a valorização do conceito da autoridade. Quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe, o que está embutido na ideia de honrar, e é claro que honrar também tem a ver com reverência, de apresentar valorização, de reconhecer
o valor, mas o primeiro aspecto é o aspecto de que há um governo, de que há uma autoridade. Esse é o primeiro aspecto que eu quero observar com você. Há um governo, Deus está comunicando que por meio dos pais ele apresentará governo, autoridade. E por que isso é importante? Para que a gente entenda. Porque o governo, ou os governos, ou aqueles que são instituídos de autoridade, na verdade, eles são representações de Deus. Eles são representantes de Deus na face da terra. E antes mesmo dos governos, antes mesmo dos sacerdotes, antes mesmo dos reis, é o que a Bíblia está dizendo, que existe um governo sobre cada um dos filhos. E esse governo precisa ser identificado. Pai e mãe. Eu sei que existe no nosso coração um desejo absurdo, um desejo imenso, crescente, na medida que vamos ganhando estatura, que vamos ganhando autonomia física, intelectual e emocional. Há também um crescimento da nossa pecaminosidade. E na medida que a gente vai conhecendo e identificando algumas possibilidades de interpretação, de crítica a respeito do mundo em que estamos inseridos, vai crescendo também a nossa capacidade de criticar os nossos pais. E aí começa, não de forma rara, afronta a autoridade dos pais. Há muitas vezes ainda crianças e, sobretudo, entre adolescentes e jovens. Vemos a dificuldade de se ouvir a resposta de autoridade do pai. Enquanto o pai e a mãe respondem de forma positiva, segundo o anseio do nosso coração, ouvimos e acatamos. Mas quando a resposta ela não está de acordo com o desejo do nosso coração, nos rebelamos. Temos dificuldade em obedecer. Eu costumo dizer que obedecer, quando ouvimos respostas que estão em concordância com a nossa vontade, é simplesmente ouvir o que nós já desejávamos. Eu sou diabético e ouvir que alguém me dizer que eu devo comer pudim ou sorvete, vai lá, Hilton, entra lá na geladeira, pega a geladeira e pega um sorvete, eu estou te autorizando a fazer isso. Puxa vida, eu gostaria muito de ouvir essa ordem. O problema é que muitas vezes os pais apresentam apresentam respostas que desagradam os corações. Eis o desafio de entendermos que todas as vezes que, exceto quando isso contraria a própria Bíblia, quando nós desobedecemos aos nossos pais, na verdade estamos afrontando o próprio Deus. Se desobedece os pais, porque na verdade está desprezando a autoridade do próprio Deus. E aqui não está em jogo, em xeque, se o pai merece ou não merece. Se o pai ele é alguém que é um excelente exemplo ou se ele não é um excelente exemplo. Se aquilo que ele está apresentando é verdadeiro, é bom, se aquilo que ele está dizendo está em consonância com a Bíblia, e essa é a única possibilidade de a gente não considerar, mesmo que o nosso coração deseje muito, precisamos obedecer. O jovem, o adolescente, a criança precisa compreender que há uma necessidade de obedecer pai e mãe. E isso aponta para aquilo que a Bíblia nos ensina, que devemos nos ofertar, nos sacrificar. Filipenses 2 diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de considerar o outro superior a nós mesmos. E é isso que os filhos devem fazer, submeter as suas vontades, submeter os seus anseios, os seus desejos à autoridade do pai e da mãe. Eu quero dizer para você, agora abrindo espaço para falar especificamente com você, filho que ainda vive sob a tutela do seu pai, da sua mãe, sob a autoridade dele. Se você desobedece, você está confrontando o próprio Deus. Se você desobedece teu pai e tua mãe, você está desagradando o próprio Deus. E isso é atribuir à sua própria vida o contrário de bênção. E o contrário de bênção é maldição. A desobediência sempre nos afasta da presença de Deus. A desobediência, ela tem a ver com um anticulto. Quando você deixa de obedecer o seu pai e a sua mãe,
Mesmo que você deseje muito aquilo que você está propondo, aquilo que você está comunicando, aquilo que você está trazendo como pleito, mesmo que você deseje muito, quando você desobedece teu pai e tua mãe, você está pecando. E o pecado nos afasta da presença de Deus. É simples assim. Nós poderíamos fazer tantas outras elucubrações, mas é simples assim. Compreenda que faz parte da vida receber negativas. Entenda que faz parte do amadurecimento receber negativas. E se aquilo que você está desejando, aquilo que você está pleiteando, se aquilo for da vontade de Deus, se aquilo tiver correção, não se incomode. Deus vai fazer acontecer. Vamos imaginar alguém que queira namorar, uma menina ou um rapaz que queira namorar um pretendente e o pai diz não. Obedeça, obedeça. Porque se essa for a vontade de Deus, o próprio Deus vai alterar o coração do seu pai e da sua mãe. Obedeça, honre a Deus obedecendo o teu pai e a tua mãe, cultue a Deus obedecendo teu pai e tua mãe. E o outro aspecto ainda dentro dessa questão da autoridade que eu quero tratar com você, já de forma a finalizar esse vídeo, é que quando a Bíblia fala neste mandamento, honrar pai e mãe, ultrapassa tão somente a questão da autoridade. Eu não vivo mais com os meus pais. Meu pai já é falecido, já está com o Senhor, mas a minha mãe é viva. E eu devo ainda honrá-lo. O mandamento o quinto mandamento, ele continua tendo validade para a minha vida. É verdade que a Bíblia diz também em Gênesis que deixará o homem pai e mãe. Eu já passei por essa fase. Eu já não sou mais um menino. Eu não estou mais sob a tutela da minha mãe. Eu digo minha mãe porque meu pai, como eu já disse, não está mais entre nós. Não estou mais sob a tutela dela. Mas o quinto mandamento continua muito presente na minha vida. Eu preciso, diante das minhas filhas, todo o tempo, honrar minha mãe. Fazer com que elas valorizem e compreendam o valor, o significado que ela tem para mim. E hoje, eu, como alguém já autônomo e com muito mais vitalidade que ela, eu preciso me disponibilizar para cuidar da minha mãe. Vivemos um tempo onde os pais são desprezados, abandonados, entregues muitos à própria sorte, colocando os pais em lugares que muitas vezes eles nem são assistidos, nem são visitados. E isso é muito triste, porque isso quebra o quinto mandamento. Precisamos honrar os nossos pais. Cabe a mim me preocupar em guardar, em proteger, em assistir a minha mãe na sua velhice. Quando a gente olha para José não somente teve o cuidado, a atenção com o seu pai Jacó, mas ele fez questão de ouvir aquilo que o seu pai havia ordenado, que deveria os seus ossos, os seus restos mortais serem sepultados junto com no mesmo lugar, junto com Abraão, junto com Sara, junto com Isaac. E a gente vai olhar para o texto de Gênesis e perceber então que José tem a preocupação de promover um cortejo para levar os restos mortais de seu pai Jacó e sepultá-lo no mesmo lugar onde estava Abraão, onde estava Isaac. E quando José está fazendo isso, ele está honrando o seu pai, honrando a memória, o nome de seu pai. E eu quero dizer por último, para você que ainda não tem filho, e para você que ainda terá filho, que isso os nossos filhos veem. Eles olham e percebem quando a gente valoriza, quando a gente honra os nossos pais. E isso é um bom exemplo para que eles, ao olhar para o nosso procedimento com seus avós, eles também venham a nos honrar. E a última coisa que eu quero falar para você, e aí é de forma derradeira mesmo neste vídeo: honre teu pai e tua mãe. Obedeça teu pai e tua mãe, como eu já disse. Isso tem a ver com adorar a Deus. Isso tem a ver com considerar antes do pai e da mãe a autoridade, o governo do próprio Deus, porque esta é uma ordenança que deve ser reconhecida e obedecida. Mas entenda, os seus pais erram, os seus pais pecam. Eu não estou falando de pais que não são bons pais. Eu estou me referindo até mesmo àqueles que são bons pais ou que se esforçam para serem bons pais. Perdoem as falhas dos seus pais. Eles falham, eles falharão. E faça isso
tenha misericórdia. E lembre-se, e é algo que eu aprendi no decorrer da minha própria vida, e eu louvo muito a Deus, porque Deus me fez perceber esta necessidade. Em dado momento eu percebi que o meu pai e que a minha mãe, eles eram muito falhos. Em dado momento eu percebi que, apesar de todo o cuidado, de todo o zelo, de todo o esforço, o meu pai era alguém cheio de falhas. Eu percebi que a minha mãe era uma pessoa cheia de falhas. E pela graça de Deus eu pude, em dado momento da minha vida, ter misericórdia dos meus pais e continuar amando, apesar das suas falhas. Eu louvo a Deus por isso ter acontecido comigo, porque agora eu posso olhar para a minha relação com as minhas filhas e perceber que mesmo amando-as muito, e como eu amo as minhas filhas, que muitas vezes eu tenho falhado com elas. E hoje eu suplico a Deus para que o mesmo toque do Espírito Santo que tocou o meu coração e fez eu derramar misericórdia e graça pelos meus pais, que as minhas filhas tenham misericórdia da minha vida, pelos meus erros, por aqueles que eu já cometi e por aqueles que eu ainda vou cometer. Que as minhas filhas sejam misericordiosas, que as minhas filhas me honrem, que as minhas filhas reconheçam o 5º mandamento. Então você, filho, não desconsidere o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E Deus diz ao final do versículo 12, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para o povo de Israel, tenho certeza que isso tinha a ver com a promessa de ocupação em Canaã, na terra prometida. Mas isso, de uma forma maior, nos aponta como um fruto do Espírito e como isso aponta para aquilo que nos aguarda lá adiante, onde serão prolongados nossos dias de eternidade a eternidade diante do Deus que estabeleceu o 5º mandamento. Fica com Deus, Deus te abençoe, e filho, honre teu pai e tua mãe.